Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, segunda-feira, 28 de abril. Igor Jesus e Savarino jogaram muita bola contra o Fluminense. Com liberdade de movimentação, os dois puderam demonstrar toda a sua capacidade. Eu queria trazer um olhar especial aqui sobre o desempenho desses dois no clássico contra o Fluminense, falando também sobre a importância da gente seguir vendo tanto o Igor quanto o Savarino podendo jogar dessa maneira. Tudo isso, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, um bom dia para você, que sua semana seja maravilhosa e que, claro, o Botafogo nos dê alegria, tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileirão, Capital e Bahia, respectivamente. Antes de mais nada, eu peço por gentileza para você deixar o seu like, isso é muito importante, o YouTube distribui melhor o conteúdo. Fora isso, inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações, assim você vai ficar por dentro de todas as novidades. Nós estamos chegando aos 59 mil inscritos, já queria deixar aqui registrado meu agradecimento, faltam 11 inscritos para essa marca, vamos em busca dos 60 mil, que vai ser realmente muito importante aqui para a história do Fala Fogão. Jamais poderia imaginar que a gente estaria chegando nessa marca, mas com a ajuda de vocês e o apoio de vocês, estamos alcançando esse objetivo. Sempre lembrando, hoje é segunda, então tem 3 conteúdos ao longo do dia. Esse Radar Alvinegro, a tradicional live da hora do almoço ali por volta de 1h05 da tarde, e o Radar Alvinegro, segunda edição, mais um vídeo fechando essa segunda-feira. Beleza? Bom, vamos em frente. Igor Jesus e Savarino. No ano passado, ao lado de Almada e Luiz Henrique, formaram um quarteto ofensivo assim, imparável. Coisa linda de se ver e de acompanhar, não é verdade? Almada e Luiz Henrique, infelizmente, deixaram o glorioso. E o Savarino e o Igor Jesus permaneceram. Outros jogadores chegaram, mas ainda não conseguiram se encaixar com essas duas peças essenciais no quebra-cabeça alvinegro. E por isso que é tão importante quando a gente vê uma partida como essa, diante do Fluminense, onde o Savarino e o Igor Jesus eles assumem um protagonismo espetacular. Espetacular, assim. A partida do Savarino e do Igor Jesus contra o Fluminense foi exuberante. O Igor teve chance de fazer gol. Infelizmente, aquela bola bateu na trave. Foi um cabeceio de extrema qualidade, tirando do goleiro. O Fábio só fez olhar para o lado, rezando para não sair o gol. E, infelizmente, ela parou na trave. O Igor deu a assistência para o Vitinho, uma inversão, né? O Igor mais pelo lado, o Vitinho entrando na grande área. Uma ótima jogada do Botafogo. E fora isso, a movimentação, chamando o jogo, descendo aqui para poder participar na intermediária defensiva do Fluminense, fazendo a proteção dessa bola, passando para os companheiros, se movimentando. Incrível, incrível. Que baita atacante a gente tem, não é verdade? Por isso que quando tivemos aquela publicação do Vitor Sérgio Rodrigues, porque nos últimos tantos jogos o Igor Jesus só fez tantos gols, e aí um monte de botafoguense começou a questionar a qualidade do Igor. Minha gente, nunca mais façam isso, de verdade. Não dá para questionar a qualidade do Igor Jesus. É um baita atacante, cara. Um cara muito inteligente jogando, sabe se movimentar, mas estava sozinho no ataque. E o Renato Paiva, quando ele decidiu colocar o 4-4-2, fazendo com que o Mastriani prendesse a atenção da zaga, dando essa liberdade para o Igor, ele mandou muito bem. Quando erra, a gente critica. Quando acerta, a gente tem que elogiar. É assim que funciona. E essa escolha pelo 4-4-2 beneficiou demais, não só o Igor, como também o Savarino e toda a equipe. O nível de atuação do Botafogo foi muito elevado. Foi o melhor jogo sob o comando do Renato Paiva. Estou falando na íntegra, né? Um primeiro tempo mais destacado, é verdade, onde a gente poderia ter feito 3-4-0 só na primeira etapa. E um segundo tempo onde o Fluminense saiu mais, o Botafogo demorou ali uns 10, 15 minutos para se aprumar, mas depois que conseguiu colocar de novo as coisas no seu devido lugar, a gente sempre levou perigo para o Fluminense. A vitória por 2-0 foi merecidíssima. Eles tiveram 2 oportunidades, essencialmente falando, né? Teve o chute do Bernal, que o John fez uma baita defesa, e a cobrança de falta do Arias na trave. Falando sobre aquilo que os dois, né, Igor Jesus e Savarino fizeram nesse confronto, eu queria destacar o número de passes decisivos. O Savarino deu 6 passes decisivos nessa partida e o Igor Jesus 3. 9 passes decisivos ao longo do jogo saíram dos pés desses dois atletas.
Vitor, o que é considerado um passe decisivo? É aquele passe que vai gerar uma grande oportunidade, que vai gerar a chance de um atleta colocar um companheiro na cara do gol. Pode ser considerada a pré-assistência, digamos assim. Isso é considerado um passe decisivo. Vai gerar uma finalização perigosa, vai gerar a chance de você colocar um outro companheiro na cara do gol. O Savarino e o Igor Jesus, eles dominaram as ações. Dominaram as ações. O Savarino, diante do São Paulo, ele já tinha alcançado 5 passes decisivos. No jogo contra o Fluminense, ele conseguiu melhorar esse índice. Vocês têm noção de quão difícil é você chegar a 6 passes decisivos numa só partida? Você tem que saber muito de futebol, irmão. Você tem que jogar muito. E é o caso, claro, do Savarino. O Igor Jesus, com seus 3 passes decisivos, também foi extremamente importante. Então a gente está falando de 2 atletas, cara, que comandaram as ações, tendo liberdade para jogar. E eu queria, inclusive, trazer a declaração do Savarino, onde ele comenta justamente isso, né? A liberdade que ele teve para poder fazer o jogo fluir. Abre aspas. Feliz por voltar a vencer, é o mais importante, ainda mais em um clássico. No último jogo, contra o Estudiantes, bateu na trave. Tem jogo que é assim. Que bom que contra o rival acertei no final para selar a vitória. Alívio, graças a Deus, é continuar trabalhando, que é o mais importante. O que o treinador tem me falado todos os dias é para jogar livre, jogar o que sei jogar dentro de campo. Hoje joguei livre, solto dentro de campo, voltando pela esquerda para defender. Me senti um pouco mais cômodo. O importante foi a vitória, o grupo estava melhor. É seguir trabalhando com os pés no chão para o próximo jogo estar melhor. E o Igor Jesus, por sua vez, ele destacou que ele acredita que o Botafogo vai lutar pelo título. Abre aspas para o nosso atacante. Primeiramente, queria parabenizar o grupo pela partida que fez. O treinador optou por jogar com 2 atacantes. E quando a gente joga com 2 atacantes, eu me sinto mais à vontade de poder fazer os movimentos. Eu acho que é uma das características que eu tenho de poder atacar o espaço. Poder achar o companheiro de frente. E hoje eu consegui fazer isso muito bem, ajudando a minha equipe da melhor forma. Essa vitória nos dá confiança para seguir um campeonato que é muito longo. Tenho certeza que agora as coisas vão começar a funcionar. Tenho certeza. Eu também queria ter essa certeza, Igor. Vai depender do que o Renato Paiva vai decidir sobre a manutenção desse sistema 4-4-2 ou retornando a um 4-2-3-1. E eu já dei minha opinião aqui no canal, Ricardo também, vocês no chat. O Botafogo, ele sabe jogar no 4-4-2. Os atletas que a gente tem se sentem à vontade jogando no 4-4-2. E o Igor Jesus, tendo essa companhia e ao mesmo tempo essa liberdade, ele demonstra toda a sua capacidade. Então, eu espero sinceramente que o Renato Paiva, ele entenda todos os sinais que foram emitidos dentro de campo contra o Fluminense. Contra o Capital, você colocar o 4-4-2 é de boa. De boa. Bota a equipe para jogar no 4-4-2 de novo. Contra o Bahia, que são elas. Ele vai manter o desenho ou ele vai voltar para um outro formato, onde, por exemplo, o Patrick de Paula joga de terceiro homem. Ele vai tentar novamente os 3 jogadores ali volantes no meio de campo. Se fizer isso, vou considerar um grande erro. De saída aqui já falo, vou considerar um grande erro. Porque o campo gritou, irmão. O campo gritou, ó. O Botafogo sabe jogar assim. 4-4-2, dando liberdade pro Igor e pro Savarino, as coisas vão acontecer. Então, vamos ver, né? A certeza eu só vou ter ao longo do caminho. Na verdade, eu me sinto mais à vontade como joguei hoje. Como nós jogamos com 2 centroavantes, eu acho que abre mais espaço para mim, para eu estar podendo fazer os movimentos. Porque geralmente, quando jogo como centroavante, eu jogo fixo. Aí eu tenho que jogar entre os 2 zagueiros, para poder conseguir segurar os 2 e abrir espaço para lateral e zagueiro. Abrir espaço entre lateral e zagueiro para os meias e os pontas. Mas, cara, eu tô feliz. Tô feliz de estar aqui no Botafogo. Tenho certeza que esse ano iremos lutar também. Porque temos uma equipe de jogadores com muita qualidade. E agora, chega no meio do ano, vão chegar mais jogadores para nos ajudar também. Percebe que essa questão dos reforços no meio do ano já deve ter sido falado internamente também. O Igor Jesus não estaria falando isso à toa. Ele minimizou a pressão externa sobre o técnico Renato Paiva, dizendo o seguinte: acho que é normal. Quando se trata de não vencer, as conversas são menos que em cima do treinador.
são em cima do Botafogo em si. Mas em nenhum momento nos sentimos pressionados. Sabemos que o futebol é assim. Você perde na quarta e no sábado e domingo já tem a oportunidade de dar a volta por cima. E hoje conseguimos fazer um grande jogo. Conseguimos uma grande vitória. Agora vai nos dar confiança para que possamos alcançar o nosso objetivo, que é brigar por esse campeonato. Tem muita coisa ainda para rolar no Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvida em relação a isso. O começo do Flamengo foi muito forte. O Palmeiras também começou bem, embora tenha sido derrotado pelo Bahia. Red Bull Bragantino começou mal, mas emplacou uma sequência de 4 vitórias e já está lá em cima. O Botafogo agora no Campeonato Brasileiro, ele precisa disso. Ele precisa encaixar uma sequência de bons resultados. Ele precisa vencer 4, 5 jogos seguidos. Porque aí muda completamente o cenário. A torcida passa a confiar, a torcida passa a acreditar. E a gente pode, claro, buscar se aproximar do topo da tabela. Eu tenho para mim que o Botafogo, nesse primeiro momento, quando chegar ali a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo tem que estar relativamente perto da liderança. 5 pontos, até 6 pontos. Não é o ideal? Não. O ideal é que você esteja a 3, 2, 1 ponto. Mas se a gente chegar na pausa para a Copa do Mundo com uma distância tirável, né? Uma distância assim tranquila de você depois, com um confronto direto e tudo mais, e também considerando a perda de pontos que os adversários também terão, você pode chegar e brigar. Né? Mas tem muita coisa para acontecer ainda em relação a isso. Queria mostrar para vocês o mapa de calor do Savarino e do Igor Jesus. Olha só que interessante. O Savarino, a gente fala muito dessa liberdade que os dois tiveram, mas o mapa, ele deixa bem claro isso. O Igor Jesus, cara, ele percorreu o lado esquerdo de ataque do Botafogo e também no campo defensivo, bastante por ali. E o Savarino também, cara, apareceu por tudo quanto é lado, mais até pelo lado esquerdo. Mas você pode observar que tem muita movimentação do Savarino, encostando também ali na direita, fazendo esse jogo acontecer. 2 jogadores inteligentes que você tem que dar essa liberdade. E os dois falaram sobre isso, conforme mostrei aqui. Se sentindo mais cômodos para jogar dessa maneira. O campo gritou. O campo deu o sinal. Agora é papo do Renato Paiva entender o recado, manter esse sistema de 4-4-2 para a gente poder evoluir. Se não inventar, as coisas tendem a acontecer. Que assim seja. Fogão, ficou empolgado, claro, com a vitória para cima do Fluminense, mas qual sua expectativa contra o Capital, na Copa do Brasil, e fim de semana contra o Bahia, lá na Fonte Nova? Qual o seu palpite? Renato Paiva vai manter o sistema do 4-4-2 ou vai vir com alguma surpresinha, de repente, não tão agradável? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião, e lembre-se, na hora do almoço eu vou estar de volta. Beleza? Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!